Muita tristeza e saudade na música popular brasileira. Nos deixou hoje o cantor Anderson, do grupo Molejo. Gente, o último pedido que ele fez emocionou o Brasil. Anderson, do grupo Molejo, tinha 51 anos de idade. Casado, pai de 4 filhos, e ele já era avô também. Dono de um sorriso inconfundível, parecia que não tinha dia triste para ele. Ele só falava rindo. O grupo Molejo foi fez muito sucesso na década de 90. Na época, quem reinava no Brasil não era o sertanejo, não era o romântico, não era o funk. Quem reinava no Brasil era o pagode. E o grupo Molejo estava assim no topo das paradas. Quando você ligava a TV no dia de domingo, era grupo de pagode. Se apresentaram, o grupo Molejo se apresentou em todos os programas de TV, sabe? E o Anderson era o líder, sabe? É quem fazia as coisas acontecer dentro do grupo. Então o que acontece? Ele vinha lutando contra aquela doença. Vocês sabem, né? Começa com a letra C, A. E era aqui nessa região aqui da virilha. Isso foi diagnosticado em 2022. E ele começou o tratamento, vinha tudo dando certo, todo mundo ficou feliz. Mas aí, gente, ele voltou a ser hospitalizado e ele estava no hospital da Unimed no Rio. Não resistiu, mas antes de partir para a eternidade, ele fez um pedido. E o pedido que ele fez foi que, rapaz, é forte demais, sabe? Ele pediu que trouxessem para ele o seu cavaquinho. Ele pediu o cavaco, porque ele queria tocar uma música. Ele queria tocar a sua última música. Oi, gente. Quem vê um sorriso desse aqui, olha, acha que nunca, eu nem se lembra que vai vir dias difíceis, né? A Bíblia diz que para tudo tem um tempo. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tempo de nascer e tempo de morrer. A Bíblia diz no Salmo de número 90 que ao homem foi lhe dado um tempo, e os seus dias de vida é 70 anos. Aquele que chegar a 80 é só canseira, fadiga, enfado. O Anderson nem chegou a 70, não chegou na expectativa bíblica, porque algo aconteceu no caminho, sabe? E tirou 51 anos, mas cheio de sonhos, cheio de projetos. Conquistou o Brasil, ficaram, o Grupo Molejo, todos eles ficaram muito bem de vida. O Anderson ficou rico, tinha muitos projetos, mas infelizmente perdeu a peleja, sabe, gente? Eu vejo uma coisa, que ninguém escapa desse dia, a não ser aquelas pessoas que irão ser arrebatadas na volta de Jesus. Isso para quem crê dessa forma. Eu creio assim, que vai ter uma geração que não vai provar a morte, vai ser arrebatada. A Bíblia diz assim, se você acredita assim, deixa aí o seu comentário dizendo que sim, que acredita. Eu quero aproveitar e pedir para você acompanhar aqui o meu trabalho e ativar o sininho de notificação. Se você ativar o sininho de notificação, todas as vezes que eu colocar aqui um vídeo novo, a plataforma vai lhe avisar, ele colocou um vídeo novo. Aí você não vai perder. Você só vai assistir os vídeos que você não quiser, mas você vai ser informado todas as vezes, tá bom? Eu me chamo Sátrio Araújo, aqui da TV Paraú. Aproveita, curta, comenta, compartilhe, tá certo? Então, gente, essa é uma certeza que todos nós teremos. O homem nasce, cresce, reproduz e depois ele morre. É a lei natural da vida. Infelizmente, esse momento faz parte da vida. Porém, contudo, haja vista, depois desse momento, a vida segue. Para o ateu, não, assim acaba aqui. Para o ateu, o Anderson já ficou só na história, o nome, o sucesso, a conquista, não existe mais para o ateísmo. Né? Para o espírito, para o espiritismo, os espíritas, eles apresentam a seguinte ideia, de que o Anderson continua, está por aqui entre nós e pode reencarnar em uma outra pessoa dentro de poucos anos ou dentro de muitos anos. Ou existe uma linha de espiritismo que acredita que ele pode reencarnar também até num animal, nesse país, num outro país, em um outro século. Existe essa crença. Para o catolicismo romano, existe também a ideia de que depois que o homem parte dessa, ele vai para um lugar chamado purgatório, aonde o ser humano vai purgar pelos seus pecados. Ele vai pagar ali naquele lugar que não é bom, para depois ir de encontro ao Pai Celestial. Mas existe também outro conceito,
que de todos os que eu apresentei para vocês aqui, respeito a opinião, a ideia, o posicionamento de cada um deles, né? Mas o que eu me identifico e o que eu acredito é que, conforme a palavra de Deus diz, que depois da morte segue-se ao juízo. Depois que o homem parte aqui para outra, segue-se a juízo. Tipo, não adianta choro nem vela, não adianta rezar, nem o pastor orar, porque o que foi feito aqui, a semente que foi plantada aqui vai ser colhida lá. E ninguém pode fazer mais nada, certo? Quem está com Deus está no paraíso, como o malfeitor lá da cruz. Um malfeitor começou a dizer as coisas com Jesus. Se você é o filho de Deus, por que não desce daí, salva-te a ti mesmo, depois volta e vem salvar nós? Aí o outro malfeitor disse assim: homem, fica calado, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse homem nada, nenhum mal fez. Senhor, olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele e disse: hoje estarás comigo no paraíso. Tem umas traduções até que dizem assim, hoje mesmo. Mas quando você vai olhar nos originais, não tem dizendo hoje mesmo, tem dizendo hoje. Que na minha concepção, não altera em nada dizer hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não altera em nada, na minha concepção. No meu modo de ver. Jesus não disse, amanhã estarás comigo no paraíso. Daqui a 10 anos. Quando eu voltar, você vai estar comigo no paraíso. Ele disse, é hoje estarás comigo no paraíso. Então quem parte para outra vida, com Deus no coração, né, quem reconheceu o sacrifício de Cristo Jesus no Calvário, esse recebe a salvação não por mérito, não. Pela misericórdia de Deus, pelo reconhecimento do sacrifício de Deus, o reconhecimento do amor de Deus para com a humanidade. Esses receberão o galardão eterno. E para quem perdeu um ente querido, pai e mãe, diz, como é que eles estão agora? Eu vou dizer, se ele estiver no paraíso e se ele não estiver no paraíso. Se todos existem igrejas, existem teorias ou opinião de que lá onde eles estão é um lugar de descanso aonde eles estão inconscientes, como se estivessem dormindo. Certo? Eu não creio assim. Paulo disse assim, nem todos nós dormiremos. Paulo não estava falando do sono quando nós estamos dormindo, estamos inconscientes. Paulo estava falando do descanso. É tanto que a parábola do rico e do Lázaro, né? A palavra de Jesus do rico e do Lázaro, que na verdade não é uma parábola, porque parábola não se revela nomes, nem de lugares, nem de pessoas. E na parábola do rico e do Lázaro, como é conhecida, né? Tem o nome de Abraão, do pai Abraão, tem o nome de Lázaro, só não tem o nome do rico, porque na verdade ele praticava tantas atrocidades, não pelo fato de ser rico, mas pelo fato do caráter dele ser daquele jeito. É tanto que a Bíblia diz que quando tombou o Lázaro, foi levado ao seio de Abraão pelos anjos. Mas quando tombou o rico, a Bíblia diz assim, ele foi levado ao cemitério. Não disse que os anjos levaram, porque os anjos que levam são outros. Entendeu? E ali, o rico viu Lázaro no bem bom do paraíso. E ele estava no lugar de tormento e pediu para o pai Abraão para que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo na água e refrescasse a sua língua, porque ele não aguentava mais ali. E Abraão disse assim, olha, é impossível, há um abismo aqui entre os que estão desse lado e os que estão do outro lado. A Bíblia não diz que Lázaro viu o rico, as pessoas que estavam do outro lado. Mas dá para entender que as pessoas que estavam do lado do rico, né, viam um momento de gozo dos que estavam no paraíso, do seio de Abraão. Entendeu? Então, escatologicamente, entende-se que aquele versículo que diz só há um que desceu dos céus e levou cativo o cativeiro. Acredita-se que quando Jesus desceu, ele levou o paraíso para diante de Deus, para uma região especial no céu, um lugar Isso é uma explicação, uma corrente de explicação. Entendeu, gente? Que tem um lugar de tormento e o paraíso, tudo no Hades, no Seol. Entendeu? Seol grego, Hades grego, Seol hebraico. Em hebraico, né? Ou o contrário, desculpe se eu troquei. Então, aqui, lugar de tormento e paraíso e o abismo no meio. Quando Jesus veio, ele levou o paraíso para diante de Deus. Tem essa explicação. Não estou batendo o martelo dizendo, é assim. Quem sou eu para dizer essas coisas, gente? Eu sei que o paraíso é um lugar de descanso e de consciência. Seu pai e sua mãe, que partiram em Cristo Jesus, eles estão no paraíso e conscientes, assim como Lázaro. Entendeu? E se essa questão do paraíso que eu disse que Jesus levou o cativeiro, levou o paraíso para diante de Deus. Se não é assim, não tem problema nenhum. Eu sei que existe também essa corrente de explicação que diz assim, certo? Porém, Jesus disse, estarás comigo no paraíso, comigo. Então, quem parte para a eternidade com Cristo, está com ele, biblicamente falando. Não cabe a nós julgar
quem está com Deus e quem não está. Mesmo que a pessoa tenha sido aqui na terra uma pessoa errada, errante. Mesmo assim, mas essa pessoa aqui não está com Deus. Com certeza não foi para o céu. Por isso, vários motivos. Não, você não sabe, há um mistério. Há um mistério. Quando a pessoa vai partir para a eternidade, ela pode se arrepender. Ela pode pedir perdão a Deus dos seus pecados. E se pedir perdão a Deus, meu irmão, o perdão não demora tempo. Vou passar aqui um estágio probatório para Deus lhe perdoar. Você vai passar um tempo aqui para ver se você vai andar direitinho para Deus lhe perdoar. Não. Pedir um perdão, qualquer que seja o pecado, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, a não ser o pecado da apostasia, porque quem é apóstata nunca vai pedir perdão, né? E a não ser quando você não perdoa o seu irmão. A Bíblia diz na oração do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se você não perdoa o seu irmão, Deus também não lhe perdoa. Mas se você se arrependeu e pediu perdão a Deus, entendeu? E pede perdão ao seu irmão, você está perdoado, claro. Quem é Deus para não perdoar? Então, é isso, minha gente. Que Deus conforte a família do Anderson, do Molejo, que trouxe tanta alegria para milhares de brasileiros, mas que acabou o dia. A sua missão aqui, não sei se posso dizer, foi interrompida, porque tem gente assim, porque estava prescrito para ele viver só em 51 dias. Mas existe a antecipação também desse dia, gente, viu? Depois eu vou voltar com outro vídeo. Tem pessoas que vão para a eternidade antes da hora. A Bíblia diz que tem o tempo de nascer e o tempo de morrer. Mas existem pessoas que vão antes do tempo, precocemente. É outro assunto, tá bom? Um forte abraço no seu coração. Que Deus conforte a família do Anderson. Em nome de Jesus.